Sendo considerados dois dos melhores jogadores de futebol da atualidade, Neymar Júnior e Kylian Mbappé são grandes craques que já conquistaram muitos títulos no Paris Saint-Germain. Mas você já parou para pensar quem é o melhor jogador? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Neymar Júnior versus Kylian Mbappé. Então, bora pro fight! Velocidade. É fato que os dois jogadores são bem rápidos e ágeis em campo, mas qual dos dois é o mais veloz? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador muito veloz que é frequentemente usado como um atacante rápido e letal, capaz de aproveitar as lacunas deixadas pelas defesas adversárias e marcar gols em contra-ataques. Sua velocidade e habilidade em corridas longas lhe permitem sair da marcação rapidamente e criar oportunidades de gol para seus companheiros de equipe. Por outro lado, Neymar Júnior é um jogador mais imprevisível e versátil, cuja velocidade é menos óbvia, mas igualmente impressionante. Ele é capaz de mudar rapidamente de direção e ritmo, driblar defensores com facilidade e criar jogadas incríveis em espaço apertado. Embora não seja tão rápido quanto Mbappé em linha reta, Neymar compensa essa desvantagem com sua habilidade técnica, inteligência tática e capacidade de acelerar e desacelerar rapidamente. E apesar dos dois jogadores serem incríveis dentro de campo, no quesito velocidade, Kylian Mbappé leva vantagem, ponto para ele. Força. Em termos de força física, os dois craques são bastante diferentes em suas características físicas e em seus estilos de jogo. Mbappé, por exemplo, é capaz de atuar como um atacante de referência, usando seu tamanho e habilidade para proteger a bola e vencer duelos contra defensores adversários. Ele também é um jogador muito atlético, capaz de saltar alto e cabecear a bola com precisão e potência, o que lhe permite marcar gols em jogadas aéreas. Por outro lado, Neymar Júnior é um jogador mais ágil e flexível, cuja força física é menos necessária. Ele é capaz de driblar defensores com facilidade e se esquivar graças à sua habilidade de mudar de direção rapidamente e sua agilidade. Neymar também é capaz de se recuperar rapidamente de lesões e voltar a jogar em alto nível, o que é um testemunho de sua força física e mental. E mesmo que a força física seja mais uma questão de estilo de jogo, nesse quesito, quem se destaca mais é Kylian Mbappé. Ponto para ele. Dribles. Os dois astros do futebol são muito conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas quem será que é o melhor em driblar? A habilidade de driblar é uma das características mais admiradas pelos fãs de futebol, e os dois jogadores são habilidosos nesse aspecto. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador mais técnico, com controle de bola incrível e a habilidade de mudar de direção rapidamente. Ele é capaz de usar movimentos ágeis para deixar defensores confusos e criar espaços para seus colegas de equipe. Neymar também é um mestre em dribles curtos e rápidos que lhe permitem manter a posse de bola mesmo em situações difíceis e apertadas. Por outro lado, Kylian Mbappé é um jogador mais direto que prefere usar sua velocidade e força física para driblar os defensores. Ele é capaz de acelerar com a bola nos pés e ultrapassar defensores em corridas de longa distância. Além disso, ele tem um excelente senso de tempo e espaço, o que lhe permite antecipar os movimentos dos adversários e driblá-los com facilidade. Apesar dessas diferenças, Neymar tem sido mais frequentemente considerado o melhor em drible dos dois. Ponto para ele. Resistência.
Em termos de resistência, ambas as estrelas do PSG são excepcionais, mas quem será que possui a melhor capacidade física para jogar em alto nível por longos períodos de tempo? Neymar, por exemplo, é um jogador que consegue correr em alta velocidade, driblar e criar oportunidades de gol para sua equipe durante toda a partida. Sua capacidade de manter um alto nível de energia e foco durante a partida é fundamental para seu sucesso como jogador. No FIFA 22, a pontuação de resistência de Neymar é de 78, o que ainda é uma pontuação alta em comparação com outros jogadores. Mbappé, por sua vez, não fica nada para trás. Ele possui uma grande capacidade de manter um desempenho consistente ao longo de toda a partida, o que o torna um jogador valioso em qualquer equipe. No FIFA 22, a pontuação de resistência de Mbappé é de 89, o que é considerado uma das mais altas do jogo. Isso significa que ele é capaz de correr e jogar por um longo período de tempo sem se cansar rapidamente e, consequentemente, manter um bom desempenho. Ou seja, apesar dos dois serem jogadores com boa capacidade física, Mbappé é considerado um jogador com mais resistência. Ponto para ele. Passe. Os dois astros do futebol são jogadores excepcionais que possuem habilidades técnicas impressionantes. Mas qual dos dois possui a melhor capacidade de realizar passes precisos? Neymar Júnior, por exemplo, é considerado um dos melhores passadores do mundo com uma pontuação de passe de 90 no FIFA 22. Ele é conhecido por sua habilidade de encontrar seus companheiros de equipe em espaços apertados e também por sua alta precisão em passes de longas distâncias. O craque brasileiro é capaz de fazer passes incríveis, independente da situação. Por outro lado, Mbappé é um jogador com um estilo de jogo mais focado em velocidade e habilidade técnica do que em passe. Ele tem uma pontuação de passe de 80 no FIFA 22, o que é um pouco menor em comparação com o Neymar. No entanto, isso não significa que ele não seja um bom passador, mas sim que Neymar é considerado um especialista em passe. Ou seja, quem ganha esse round é Neymar Júnior. Ponto para ele. Assistências. Os dois astros de futebol são muito conhecidos por serem jogadores habilidosos e criativos, mas qual deles possui a melhor capacidade de dar assistências decisivas em jogos importantes? Neymar, por exemplo, é conhecido por sua habilidade de passe e visão de jogo. Ele é capaz de realizar passes precisos e de longa distância, criando oportunidades de gol para seus companheiros de equipe. Mbappé, por outro lado, não é tão conhecido por suas habilidades de passe quanto Neymar. Uma boa maneira de avaliar a habilidade de assistência de um jogador é olhar para o número de assistências que ele já fez. Neymar Júnior, por exemplo, já registrou na temporada 2020 um número de 10 assistências em 31 jogos na League One. Enquanto isso, Mbappé registrou 6 assistências em 26 jogos na mesma liga. Isso indica que Neymar é capaz de criar mais chances para seus companheiros de equipe do que Mbappé. Isso porque ele costuma jogar como meio atacante ou ponta esquerda, o que lhe permite ter mais espaço para criar chances para seus companheiros de equipe. Mbappé, por outro lado, geralmente joga com atacante central, o que significa que ele é mais focado em finalizar as jogadas do que em criá-las. Ou seja, podemos dizer que Neymar possui uma melhor habilidade de dar assistência. Ponto para ele. Finalizações e gols. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol fizeram muitos gols em suas carreiras. Mas qual dos dois possui a melhor habilidade de finalizar e fazer gols? Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador muito versátil, capaz de marcar gols de várias posições e ângulos diferentes. Ele é um especialista em cobranças de falta e pênaltis, além de ser capaz de finalizar com precisão com ambos os pés.
Neymar também é um jogador muito criativo na hora de finalizar, muitas vezes optando por dribles em vez de chutes diretos para encontrar o melhor ângulo para o gol. Kylian Mbappé, por outro lado, não fica para trás. Ele é um atacante muito explosivo e rápido, que usa sua velocidade para ultrapassar os adversários e criar oportunidades de finalização. Além de ser muito técnico e habilidoso, capaz de finalizar com precisão, com ambos os pés, com um instinto natural para o gol. Mbappé também é muito eficaz em contra-ataques, aproveitando sua velocidade para chegar à área adversária e finalizar com sucesso. Embora seja muito difícil escolher quem é o melhor finalizador em termos de eficiência, Mbappé tem um histórico um pouco melhor na hora de finalizar, com uma taxa de conversão um pouco mais alta. Neymar Júnior, por exemplo, marcou 9 gols em 18 jogos na temporada 2020 na Ligue 1, tendo uma taxa de conversão de 23,1%. Enquanto isso, Mbappé marcou 27 gols em 31 jogos, com uma taxa de conversão de 25,5%. Esses números mostram que Mbappé é o finalizador mais eficiente. Defesa. As duas estrelas do PSG nunca foram conhecidas por suas habilidades defensivas, mas qual dos dois será que se destaca mais nesse quesito? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador rápido e atlético, o que o ajuda a recuperar a bola rapidamente. Ele sempre é visto ajudando a equipe em momentos de necessidade, fazendo desarmes precisos e interceptando passes. Sua capacidade de ir atrás da bola rapidamente também o torna um bom marcador, sendo capaz de pressionar e frustrar os adversários. Por outro lado, Neymar não é conhecido por suas habilidades defensivas e geralmente não é visto ajudando sua equipe nesse aspecto. Ele é amplamente conhecido somente por suas habilidades ofensivas como drible, finalização e assistências. Embora tenha melhorado um pouco nessa área nos últimos anos, não é uma de suas principais forças, ou seja, em termos de habilidade defensiva, é justo dizer que Kylian Mbappé é o melhor. Ponto para ele. Prêmios. Os dois craques já ganharam muitos prêmios ao longo de suas carreiras, mas qual dos dois jogadores é o mais vitorioso? Neymar, por exemplo, já foi premiado várias vezes como o melhor jogador do campeonato francês, além de ter vencido a Liga dos Campeões da UEFA, a Copa do Mundo FIFA Sub-20, a Copa das Confederações FIFA e a Copa América. Além disso, ele também foi indicado 3 vezes ao prêmio da Bola de Ouro da FIFA, tendo ficado em terceiro lugar em 2 dessas ocasiões. Mbappé, por sua vez, também possui muitas conquistas em sua carreira. Ele já ganhou a Copa do Mundo FIFA, além de ter sido eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2018. E embora Mbappé seja um jogador jovem e extremamente talentoso, ele ainda não tem tantos prêmios em seu currículo como seu adversário. Ponto para Neymar Júnior. Valor de mercado. Os dois craques do Paris Saint-Germain são considerados 2 dos jogadores mais valiosos do mundo, mas qual possui o maior valor de mercado atualmente? Apesar de ambos serem extremamente talentosos, há diferenças significativas em seus valores de mercado. Atualmente, o valor de mercado de Mbappé é avaliado em cerca de 160 milhões de euros, enquanto o de Neymar Júnior é de aproximadamente 90 milhões de euros. Essa diferença se deve em grande parte à juventude e às conquistas recentes de Mbappé. Embora Neymar seja um jogador extremamente talentoso, ele já passou por altos e baixos em sua carreira e enfrentou algumas lesões que atrapalharam sua performance em campo. Isso pode ter afetado seu valor de mercado em relação a Mbappé. Outro fator a ser considerado é a personalidade e o comportamento fora de campo de cada jogador. Neymar já enfrentou algumas polêmicas relacionadas a seu comportamento, o que pode ter afetado sua imagem pública e, consequentemente, seu valor de mercado. Enquanto isso, Kylian Mbappé é conhecido por sua postura humilde e profissional, o que pode contribuir para sua valorização no mercado. Ou seja, pelo fato de Mbappé ter um valor de mercado bem mais alto, ele ganha esse round. Ponto para ele. Salário.
Tanto Neymar Jr. como Kylian Mbappé possuem um enorme salário, mas qual dos dois é mais bem remunerado no futebol? Para se ter uma ideia dos rendimentos de Mbappé, quando ele tinha por volta dos 17 anos de idade e jogava no Mônaco, por exemplo, estima-se que ele possuía um salário que girava na faixa dos 95 mil dólares por mês, ou então mais de 1 milhão e 100 mil dólares anuais. O que, apesar de ser um excelente salário para um jogador tão jovem como ele, está muito longe da quantia que ele recebe atualmente. Após sua transferência para o Paris Saint-Germain, o salário de Kylian Mbappé se multiplicou dezenas de vezes. Segundo algumas fontes, o atacante recebe um salário somado aos bônus por desempenho que chega a quase 28 milhões de dólares por temporada. E se juntarmos a quantia que ele recebe como seus patrocínios, a quantia ultrapassa a bagatela de 40 milhões de dólares por ano. Neymar Jr., por sua vez, não fica nem um pouco para trás. Ele também teve seu salário crescendo muito com o passar dos anos. Na época em que jogava nas categorias de base do Santos, por exemplo, ele ganhava cerca de 2 mil dólares por mês, um valor que cresceu muito, até chegar a quase 4 milhões de dólares por temporada. Já no Barcelona, o salário de Neymar cresceu exponencialmente, chegando a receber em média 15 milhões de dólares por ano apenas de salário base. Isso sem contar os bônus e patrocínios. Mas foi no Paris Saint-Germain que o craque brasileiro atingiu o auge de sua vida financeira, recebendo cerca de 53 milhões de dólares apenas de salário. Já somando esse enorme salário com seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020 a Forbes estimou que Neymar recebeu cerca de 96 milhões de dólares no ano, ficando em quarto lugar na seleta lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Ou seja, Neymar ganha facilmente esse round. Ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 5 pontos para Neymar Jr. contra 6 pontos para Kylian Mbappé, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.